Muito bom, questão 10 da prova de Química FUVEST 2012, retrata uma situação de óxido-redução, onde você tem pedaços de ferro puro, como se fosse uma esponja de aço, que foram posicionadas no fundo de um tubo de ensaio, este tubo mergulhado de ponta cabeça em água. E aqui eu tenho a representação depois de um certo tempo, em que ele menciona que o ferro foi parcialmente corroído e que houve um desnível, um pouco do nível da água cai, porque ele acaba sendo empurrado para dentro do tubo. Bom, primeira informação, vapores de água acabam ficando presentes e confinados aqui dentro deste tubinho de ensaio. E o vapor de água, gente, ele é um ótimo catalisador para a oxidação do ferro. O ferro, ele vai acabar oxidando com o oxigênio do ar, formando principalmente o óxido de ferro 3. Para efeito de balanceamento aqui, nós podemos colocar 2 mols de ferro, 3 mols e meios de oxigênio para cada mol de óxido de ferro formado. Mas a nossa água, para todos os efeitos, ela é um catalisador. Normalmente os catalisadores aparecem nas setinhas. Então, essa informação de que vapor de água é um catalisador da oxidorredução, da oxidação do ferro, né? Oxidação do ferro. Essa informação vai te ajudar a julgar os itens. Por isso que é importante o experimento com óleo, para mostrar que não vai acontecer a oxidação. O oxigênio presente no ar, ele pode reagir com o ferro. Pode ser mergulhado no óleo ou na água, essa reação pode acontecer. Porém, o tempo que você vai demorar para verificar esta oxidação será absurdamente alto. Você não vai ter paciência para esperar ver o ferro oxidar quando mergulhado no óleo. Então, este experimento que eu não desenhei, né, que teria o óleo no lugar da água, é importante para verificar essa observação, que é muito importante. Por isso que muitas cidades à beira do mar sofrem intensamente com a corrosão do material. A água é um catalisador da oxidação do ferro. E outra informação útil, um pouco interdisciplinar, é que o volume de água que sobe apresenta uma certa altura. O que acontece? A molécula de oxigênio que estava presente acabou reagindo. Portanto, diminuiu a quantidade de moléculas aqui. Reduz então a pressão interna. Como diminuiu a pressão interna do tubo, a pressão atmosférica, ela vai exercer uma força que empurrará moléculas de água para dentro, criando este desnível. E esta altura retrata uma pressão hidrostática, que na física a pressão hidrostática é densidade, gravidade, altura, em que a altura seria exatamente esse valorzinho de x. Portanto, eu posso, por meio de cálculos matemáticos, determinar esta pressão que apareceu, que será equivalente à pressão do oxigênio que foi consumido dentro daquele compartimento com ar. Determinando desta forma matemática a pressão hidrostática, sabendo que ela é equivalente à pressão de oxigênio que ali existia, você pode montar esta regra de 3, em que x% refere-se à pressão de O2 e a pressão atmosférica, 1/10 a quinta Pascal, é 100%. Portanto, é possível sim determinar a porcentagem de oxigênio consumida através daquela medida. E uma última informação válida nessa questão seria que o ferro não foi totalmente corroído. Isso vai te ajudar a entender algumas afirmações que ele dá, se caso o experimento fosse repetido com uma maior massa, por exemplo. Se esse experimento aqui feito já não reagiu tudo, de que adianta você colocar mais, se ele foi parcialmente corroído?